É difícil ser famoso nos dias de hoje. Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. I would not have sexual relations with that woman. No passado, os poderosos não tinham tal problema. Eles estavam a salvo das manchetes e das colunas de fofocas. Até agora. Pois neste programa, a mídia moderna vai desenterrar o passado duvidoso de uma das famílias mais célebres da história. Do Papa que era uma mulher. E da era mais escandalosa do papado. Este programa colocará sob os holofotes a vida privada dos poderosos. As vidas privadas dos papas. Nenhuma família teria sido mais visada pela mídia moderna do que os Borgias. Esse nome ainda hoje é sinônimo de cobiça, luxúria, traição e assassinato. É claro que nenhuma câmera de televisão os incomodou. Nenhuma manchete capciosa ou foto comprometedora pôs em risco seu estilo de vida. E, de qualquer forma, a igreja era tão poderosa nessa época que a imprensa livre jamais seria tolerada por uma dinastia corrupta como a dos Borgias. Os Borgias eram uma família espanhola que a sofisticada corte papal considerava rude e de baixa estirpe. O patriarca da família era Rodrigo Borgia, principal esteio da dinastia. His uncle was a bishop who in the course of time became a pope, and Rodrigo went with him to Rome and then was loaded with honours and benefices, as a result of which he became the second richest cardinal, and he was vice-chancellor of the papacy, which meant that he was the power broker and patronage man, and he went through 4 papacies, so he was shrewd. He was actually a very good administrator, and in some ways lived a rather parsimonious kind of life. Rodrigo tornou-se Papa Alexandre VI em 1942, após obter o cargo por meio de negociatas e subornos desavergonhados. O novo Papa era mulherengo e, tal qual alguns antecessores recentes, ele não via razão alguma para observar o celibato clerical. While he was interested in women, there was something about him that attracted women. There was a list of short-term mistresses and long-term mistresses. I suppose you could say that there was a kind of sexual appetite. Papa tem rebanho feminino. Mas nessa era anterior aos desmentidos públicos e confissões lacrimosas em rede nacional, Rodrigo tinha outras coisas com que se preocupar. Uma delas era assegurar que a família Borgia desfrutasse de todas as vantagens da nova posição dele. It was said that when he woke up in the morning, the first thing that he thought was, what can I do today to the advantage of my family? Um batalhão de parentes próximos e distantes ocupou os melhores cargos, ao ponto de um desgostoso embaixador observar que 10 papados não seriam suficientes para empregar esse enxame de aparentados. Hoje a imprensa teria muito pano para a manga. Rodrigo dá empregos aos filhos. Um desses destinados a grandes feitos foi o filho de Rodrigo, César Borgia, fruto de um de seus muitos casos. Ser filho ilegítimo era um grande empecilho ao progresso na igreja, mas para tudo dá-se um jeito. Uma série de subornos aplainaram o caminho para César tornar-se cardeal em 1493, o primeiro passo rumo à eventual obtenção do papado. Cesare Borgia is one of the great bad men of history. He's the centerpiece in many ways of Machiavelli's The Prince. And he uses Cesare's customs and practice to show how to survive in the whirlpool of Italian politics. Again, with the same Borgia devotion to family,
and let nothing stand in the way. So, for instance, in the first instance, he's a clergyman, and then he renounces his orders, because if the Borgia family is to continue, then he must be able to get married and beget children who can then rule the estates that are required. But he was obviously a man of some military capacity. For instance, Leonardo da Vinci, for a time, was his military engineer. So he got an eye to talent. Como a imprensa atual teria adorado isso. Não era prudente mencionar o assunto da ilegitimidade de César, pois isso podia melindrá-lo. Os que o faziam pagavam caro, de modo que as pessoas evitavam provocá-lo. Afinal, o destemperado e sanguinário primogênito seria um dia chefe da igreja. César, o cardeal pecador. César tinha 2 irmãos mais novos, João e Jofre, mas não nutria particular afeto por nenhum deles. César tinha ciúme de João porque este era o filho favorito de seu pai, e desprezava Jofre a ponto de dormir com a esposa dele, a qual, a propósito, também dormia com João. Os irmãos, portanto, não morriam de amores uns pelos outros, o que tornou o acontecimento de 14 de junho de 1497 ainda mais suspeito. Foi ao anoitecer desse dia que João deixou uma pequena reunião de família, sem dúvida animado com a expectativa de um encontro que arranjara com a sua amante favorita. 24 horas depois, seu corpo mutilado foi retirado do rio Tibre. And they said to this man who found the body, "Why didn't you tell anyone?" He said, "I've seen so many bodies in the river and out of the river that one more didn't seem to make any difference." And of course it was never solved, for the body was recovered, was buried, and the Pope, incidentally, was very upset about it and said, "I know the cause of this, I know the cause of this," and went round in a demented state, but he never told anybody what he thought it was. But it was just sufficient to feed the spin doctoring that Cesare had organized the death of his brother. Rodrigo ficou arrasado, mas apesar de uma investigação profunda ser conduzida, ninguém foi acusado pelo assassinato de João. Rodrigo fez todo o possível para apontar um bom número de suspeitos importantes, mas sem mencionar o nome de César. Claro, não havia repórteres medievais no seu encalço determinados a obter a verdade a qualquer preço. Assim, o suspeito número 1 saiu totalmente ileso. Borgia Gate, acobertando o assassinato de João. César havia assassinado o próprio irmão. O pobre Rodrigo engoliu o horror dessa situação e permaneceu de boca fechada. Aquilo era assunto de família, portanto não dizia respeito a mais ninguém. Come on, mate, one more. Oh, come on. Felizmente para Rodrigo, ele ainda tinha sua linda e alegre filha, Lucrécia, a princesa Diana da sua época, a quem ele amava profundamente. Lucretia Borgia is one of the most beautiful women in history. But nobody should pay any attention to what Donizetti does with her in his opera. She was a gracious person. I don't know quite how you interpret this. She had a slender neck and an admirable bosom. She was a very good character, but used ruthlessly by her brother Cesare and father to promote Borgia interests. And it was only at a later stage in her life, when everybody else was dead, that she came into her own as a very fine person, promoting art and culture and doing works of mercy and charity and caring after children, including Cesare's own children. Mas o profundo amor de Rodrigo por sua filha não o impediu de usá-la como instrumento político assim que lhe conveio. Quando ela tinha apenas 13 anos, ele a casou com Giovanni Sforza, membro de uma das mais ricas e influentes famílias de Roma.
O problema é que 4 anos depois, Rodrigo achou um partido melhor para sua querida filha. Estava na hora de Lucrécia tornar-se uma mulher solteira de novo. E quem melhor do que César para informar Giovanni que este era novamente um homem solteiro? Assim, Giovanni foi mandado embora pelo encantador irmão de Lucrécia, que deixou claro não somente que Giovanni estava livre para procurar outra esposa, mas que seria melhor para todos se a procurasse longe de Roma. César, hora de partir, Gil. E assim o casamento terminou. Mas havia ainda a questão do divórcio. Qual seria a justificativa oficial para ele? Rodrigo então sugeriu, com a expressão mais séria do mundo, que o casamento entre sua filha e Giovanni Sforza nunca fora consumado e, portanto, podia ser anulado, porque Giovanni era impotente. Giovanni defendeu-se dizendo que dormira com Lucrécia dezenas de vezes e ela nunca reclamara. Além do mais, sua primeira esposa havia morrido em trabalho de parto. Como então, perguntou Giovanni, ele poderia ser impotente? A explicação que Rodrigo deu foi: a primeira esposa de Giovanni havia ficado grávida de outro homem. O humilhado Giovanni até ofereceu comprovar sua potência sexual diante de testemunhas. Mas no final, como sempre, Rodrigo obteve o que queria. Lucrécia se divorciou e, como o casamento nunca fora consumado, ela foi declarada virgem. Até os mais hábeis demagogos modernos teriam trabalho para fazer o público engolir essa história. Voltando a ser virgem. Havia uma pequena dificuldade com o recém-adquirido status virginal de Lucrécia. Ela estava grávida de 6 meses. Não de Giovanni, e sim de um jovem e belo pajem que a consolara após a morte de seu irmão João. Quando César soube disso, ficou bastante contrariado. O pajem deveria ter sumido do mapa, mas ao invés disso resolveu apelar para a misericórdia do Papa. Foi uma péssima ideia. Pouco depois disso, ele era mais um dos cadáveres anônimos retirados do Tibre. César havia atacado de novo. Poucos meses depois, o bebê de Lucrécia nasceu e ela foi seguramente entregue em casamento a Afonso de Aragão. Ele era irmão da esposa de Jofre, que fora tão generosa em seus favores sexuais aos irmãos Borgia. Foi um genuíno casamento por amor. Pela primeira vez na sua vida, Lucrécia era feliz casada. Mas seu amor por Afonso não enfraqueceu o domínio de César sobre ela. César costumava viajar grandes distâncias apenas para defender uma hora a sós com sua bem-amada irmã. Ele era obcecado por ela e divertia-se imaginando divertimentos que poderiam agradá-la. Um deles foi o famigerado banquete das castanhas. The Banquet of the Chestnuts was the orgy to end all orgies. It was organized by Caesarea in the Apostolic Palace, and anybody who was anybody was there, mainly female. He brought in, marvelous phrase, he brought in 50 honest prostitutes. And there was eating, drinking, and making merry. And stage 1 of the orgy was that people danced clothed. Then they danced naked. Then in dimmed lights, chestnuts were thrown on the floor, and naked people, the honest prostitutes especially, expected then to pick up the chestnuts. Then rich garments were brought in. This was the grand finale. Rich garments were brought in and shown to be the first, second and third prizes for the man that could copulate with most women in any given time. I don't know what the result of that competition was. No ano 1500, a famosa lealdade da família Borgia foi testada ao limite.
Afonso, como Giovanni antes dele, não era mais necessário como marido de Lucrécia. O cenário político havia mudado e a cotação do pobre Afonso ficara desvalorizada. Ou seja, ele também tinha de partir. César era o homem certo para essas situações delicadas. Houve uma tentativa mal feita de assassinar Afonso em julho e foi, é claro, por uma trágica coincidência que ele sucumbiu a uma hemorragia interna em agosto de 1500, apenas um mês depois. O estranho é que as vítimas desse tipo de óbito raramente são achadas com marcas de estrangulamento no pescoço. Afonso, o grande enigma. Hoje em dia, coisas assim nunca seriam sonegadas à imprensa. Alguém em algum lugar acabaria revelando detalhes. Alguém em algum lugar conseguiria fotos. Ao menos Afonso foi poupado do mergulho póstumo no rio Tibre. Foi simplesmente enterrado às pressas em um túmulo simples. Tal qual os políticos modernos quando as coisas dão errado. Rodrigo prometeu investigar a morte de Afonso. Porém, surpresa, essa investigação tampouco deu em nada. Crime encoberto. Lucrécia estava inconsolável, mas uma visita de César persuadiu-a de que fora melhor assim. Ela voltou ao seio da família e retomou seu antigo estilo de vida. Os Borgias estavam unidos de novo. César estava sendo consumido pela sífilis. Embora, ao contrário dos famosos de hoje em dia, ele não precisasse se preocupar com fotos pouco lisonjeiras suas publicadas na imprensa, César usava uma máscara para ocultar as horríveis feridas em seu rosto. Mas a cobiça de César por poder permanecia forte como sempre, e ai de quem atravessasse o seu caminho. Um dos métodos favoritos de César para livrar-se de desafetos era o veneno. Ninguém sabe quantas vítimas morreram com um cálice nas mãos, o som de um brinde nos ouvidos e a face sorridente de um Borgia desvanecendo diante dos olhos. É estranho, portanto, que veneno tenha vitimado Rodrigo Borgia, morto em 1503, após beber acidentalmente de uma taça envenenada destinada a outra vítima desditosa de César. Papa toma droga errada. Quanto ao próprio César, ele frustrou seus muitos inimigos em Roma ao morrer durante uma batalha na Espanha em 1507. Lucrécia Borgia, transformada pela lenda em mulher fatal, morreu de parto em 1518, aos 39 anos. Well, Lucretia has a reputation as a poisoner, and Donizetti in his opera makes great play of it. But I think you've got to connect it really with the Borgia story as a whole, where they are heavily into poisoning and she just becomes part of it. And I think that Lucretia was not a poisoner, so possibly other members of the family were. Por fim, a família Borgia caiu na obscuridade e o grande sonho de Rodrigo de fundar uma dinastia duradoura acabou frustrado. Ele procurara imortalizar o nome Borgia e nisso teve sucesso, mas apenas como epíteto de perversidade e advertência do quão baixo o ser humano pode chegar. Houve épocas em que era inconcebível uma mulher tornar-se primeiro-ministro ou concorrer a presidente. Tampouco imaginava-se que um dia mulheres seriam editoras de grandes jornais nacionais ou ocupariam posições influentes no mundo dos negócios. Women have been pushed aside through history, and even now there's a lot of things that where women don't get a look in. O papado, em particular, tem sido de domínio exclusivamente masculino. Todos os papas, bons ou ruins, honestos ou corruptos, foram sempre homens. Uma mulher papa ainda hoje é uma coisa impensável. Ou não?
Poderia uma papisa ter exercido o pontificado supremo sem ninguém perceber que ela não era um homem? Como a mídia reagiria hoje se uma história como essa lhe caísse nas mãos? O Papa é mulher. Roma, na metade do século IX, não era a magnífica cidade de mármore da era clássica, nem a Roma renascentista com seus soberbos palácios e igrejas. Nesse período da história, a cidade eterna era um lugar atrasado, cuja única importância estava no fato de ser a residência dos papas, portanto, o centro espiritual da cristandade. O ano era o de 857. Uma procissão percorria as ruas de Roma, liderada pelo Santo Padre em pessoa, o Papa João. Era um raro momento de Fausto nesse lúgubre período de trevas. De repente, o Papa parou e caiu por terra. Atendentes vieram correndo socorrê-lo e ficaram horrorizados ao ver o Supremo Pontífice gritando e contorcendo-se em agonia. A agitação apoderou-se dos fiéis. Houve pânico e confusão. O Papa emitiu um grito pavoroso. Subitamente havia sangue manchando as pedras arredondadas da rua. Rápida e cuidadosamente as longas vestes papais foram afastadas. Um silêncio estarrecido dominou o cenário. O silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê. O Papa acabava de dar à luz no meio da rua em Roma. Hoje, fotos de um evento desse seriam vendidas a preço de ouro. Just one shot, just one shot. Santa Madre, o Papa deu à luz. Esta é a história do Papa João, que era, na verdade, a papisa Joana, uma mulher ocupando o cargo de um homem em um mundo masculino. Ela ainda era uma figura controversa na história da religião, muito depois do século IX. Eles ainda discutiam sobre ela na época da Reforma, quando os protestantes desligaram-se de Roma. Os protestantes acusavam seus oponentes religiosos de tentar apagar Joana da história católica. Por sua vez, Roma desautorizava a história toda como uma suja e caluniosa mentira fabricada pelos protestantes hereges, a fim de escarnecer e difamar a Igreja Católica. It was part of a propaganda campaign. The papacy was really very unpopular, and the reformers thought that the papacy was not according to scripture, so any story that knocked the papacy was good value, and it was picked up in that way and used as a polemic to argue the case for the reformers and to knock the old church. But you need to remember also that it was actually very popular on the Catholic side pre-Reformation, and there's about 1400 they put a bust of Pope Joan in Siena Cathedral. Se a história não era verdadeira, perguntavam os protestantes, por que a rua onde Joana teria dado à luz foi rebatizada Vicus Papsa, a Rua da Papisa? Martinho Lutero, o principal líder da reforma do século XVI, até afirmou ter visto em Roma uma estátua dedicada a Joana e seu filho recém-nascido. O problema que a Igreja de Roma enfrentou ao tentar lidar com Joana é que não conseguiam ser coerentes em sua versão. Ao mesmo tempo em que negavam que ela existiu, muitos católicos piedosos exploraram-na para seus próprios fins. Antifeministas divulgaram essa história a título de advertência contra mulheres presunçosas e o fim trágico que as esperava. Uma fábula ilustrando como a ambição feminina desenfreada ocasionou vil depravação e estrago duradouro à Santa Igreja. Seria de se esperar que após mais de 1000 anos estivesse concluído o debate sobre as mulheres em posições de poder. Mas não segundo Rosie Boycott, a primeira mulher a dirigir 2 grandes jornais na Inglaterra. Whenever you read about a woman in a position of power, within the first 2 paragraphs you are told what they're wearing, what their hair is like, and if they have children.
And you still don't get that about a man, but it is part of a female package, and in somehow it's dismissive, because I think what is implied in it is that, well, she's running a company, but she's also got some children, so therefore her eye is not completely on the ball. You don't say that about a man. Parece que o debate sobre os sexos continua ativo. Aliás, ele já existia muito antes de Joana entrar em cena. Sacerdotisas do século V causaram forte polêmica. Aquilo era demais para o Papa Gelásio, que observou cheio de incredulidade. Soubemos que os assuntos divinos se degeneraram a tal ponto que mulheres são encorajadas a oficiar em altares sagrados e a desempenhar funções reservadas ao sexo masculino. Mulher no altar só para casar. Como foi que a papisa Joana tornou-se Papa João? Achava-se que Joana nascera na Inglaterra e que sua família era de missionários. Seu pai era provavelmente um padre. Não existia a regra do celibato para sacerdotes na época. Ela chegou em Roma na metade do século IX. A misoginia da igreja não chegara ainda aos extremos da Idade Média, quando as mulheres seriam consideradas homens incompletos. Mas o sacerdócio foi interditado a Joana por causa do sexo dela. Sem discussão, sem exceções. Só havia um caminho para ela se quisesse abraçar o sacerdócio na igreja: fazer-se passar por homem. Joana tornou-se proeminente na época em que os padres começavam a abrir mão dos pelos faciais e apresentavam ao mundo um rosto barbeado. Assim, a ausência de barba não estragaria o seu disfarce. Contanto que Joana não fosse muito bonita e que não possuísse voz de falsete, guardar seu grande segredo seria suficiente com roupagens, sobretudo as vestes clericais, tradicionalmente assexuadas. Thankfully, we don't anymore have to pretend, actually physically, to be men. But interestingly, psychologically, women still do have to pretend to be men. They're not meant to bring their own levels of femininity or feminine sensibility that far into the workplace. Foi isso que Joana fez. Para o mundo exterior, ela simplesmente tornou-se um homem. Joana passou a ser João, e por incrível que pareça, ninguém percebeu. As ambições de Joana provavelmente não se estendiam além de ordenação como sacerdote. Mas o problema é que ela era boa, muito boa mesmo. Na verdade, ela era uma intelectual brilhante, uma argumentadora habilidosa, excelente oradora, e as pessoas começaram a notá-la. Roma saúda novo padre. Essas pessoas eram muito importantes. Elas ordenavam sacerdotes, criavam cardeais e elegiam papas. Em pouco tempo, Joana ganhou uma torcida que crescia sem parar. Talvez as coisas tenham ficado fora de controle. Talvez Joana estivesse só apreciando sua celebridade crescente e ascensão na hierarquia eclesiástica. Mas depois que ela começou, não havia mais volta. Uma promoção veio atrás da outra e antes que ela se desse conta, havia sido eleita Papa João. O Supremo Pontífice da Cristandade era mulher e ninguém sabia. No final, como em tantas tragédias, o amor foi a ruína da papisa Joana. A única diferença indiscutível entre um papa e uma papisa é a capacidade de dar à luz, e se Joana desejava que seu domínio sobre a cristandade durasse mais, não deveria ter engravidado. O pai da criança dela não passa de um vulto obscuro e anônimo, talvez um antigo amor da sua juventude. Fotos exclusivas do amante da papisa. Hoje em dia, a imprensa persegue de forma incansável qualquer pessoa suspeita de estar romanticamente envolvida com alguém famoso. Inúmeras revistas dedicam-se a expor a vida privada de celebridades. Mas nesses dias longínquos, anteriores ao nosso culto à personalidade, o amante de Joana foi capaz de permanecer um humilde clérigo, enquanto observava a ascensão dela ao pináculo da igreja.
Uma coisa é preciso admitir sobre o homem, quem quer que fosse: ele sabia guardar segredo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Após a queda de Joana, alguns disseram que ele foi atacado e morto pela multidão enfurecida. Outros que ele escapou ileso e viveu no anonimato. E o que teria acontecido à papisa Joana após seu parto espetacular em público? There are two variations. Variation one is that she dies as a result of the childbirth. The other aspect of the story is that the crowd was so enraged that the Pope had been delivered of a child that they mobbed her, tied her to the horse's tail and dragged her around Rome, and that killed her. But at any rate, it gets rid of the subject of the story and preserves all the element of scandal and shock horror. E que fim levou o bebê de Joana? Dizem que ele escapou à fúria da multidão, cresceu e tornou-se um bispo. Sua mãe, com certeza, teria se orgulhado dele. A história da papisa Joana tem um epílogo interessante. Estas são as palavras de um clérigo galês, Adam Diaski, que assistiu à coroação do Papa Inocêncio IV em 1404 e as escreveu em seu relato. Depois de desviar por aversão a papisa Joana, cuja imagem com o filho dela encontra-se perto de São Clemente, o Papa desmonta de seu cavalo e adentra a Basílica de Latrão para ser entronizado. Ali senta-se em uma cadeira de pórfiro com o assento furado para que um dos cardeais mais jovens possa confirmar o seu sexo. Adam Diaski, portanto, acreditava na existência de Joana e até sugere que no século XV havia uma checagem de sexo, apenas para assegurar que nada semelhante pudesse voltar a ocorrer. Pelo menos esses dias obscuros pertencem ao passado. I mean, you look around the G8 and the UN at the moment and it ain't too full of skirts. É evidente que muitos homens virtuosos e santos tornaram-se papas e governaram a igreja com sabedoria e devoção. Apenas uma minoria dentre eles parecia composta por vigários do diabo. Mas mesmo para aqueles que levavam o cargo a sério havia muitas vantagens. Entre outras coisas, tinham a oportunidade de opinar em assuntos não religiosos. The bishops aren't in the House of Lords by accident. The bishops are in the House of Lords because they were then able to influence politics. They weren't just there to represent some ecclesiastical well-being. They were there because they influenced the political decisions of the government of the day. Isso tudo fazia parte de um acordo muito conveniente, que hoje em dia seria chamado de o sistema. Mas, afinal de contas, os papas eram humanos como nós e, quando distantes dos olhos do público, sujeitos às mesmas tentações que todo mundo. Ao longo dos anos, a mídia se divertiria com os religiosos desencaminhados, publicando manchetes tais como o vigário e a vigarista, o tarado do confessionário, crise sexual na igreja. Em priscas eras, ninguém tinha de se preocupar com essas manchetes embaraçosas, de modo que a imagem pública do papado ocasionalmente ocultava vidas privadas corruptas e vergonhosas. Às vezes, a corrupção se estendia por vários reinados papais. O mais famigerado desses períodos negros ficou conhecido como o Reinado das Prostitutas. Reign of the Harlots is a cliché title for a period when the papacy was really in the grips not only of the Roman nobility, but of at least two formidable women. So what that meant was that the women and their families were interested in getting access to the papal estates for the rents and the power and the prestige that involved. And therefore they needed a tame pope who'd do their bidding. It's an interesting fact that during this period at least 1/3 of the popes died in very peculiar circumstances, either being strangled
poisoned, suffocated, or just disappearing. But that's the period of the reign of the harlots. Teodora e seu marido Teofilato eram personagens ricos e poderosos na Roma do começo do século X. Ambos eram senadores. Teofilato também dirigia a milícia local e controlava as finanças papais. Mas esse casal era muito ambicioso e desejava nada menos que governar Roma à maneira dos antigos imperadores. Infelizmente para eles, a igreja estava em seu caminho. A coisa óbvia a fazer, portanto, era controlar a igreja. O que eles precisavam era de uma criatura sua lá dentro, um fantoche. Para a sorte dos dois, surgiu um candidato disposto a cooperar. Seu nome era Sérgio III, que, com alguma ajuda de Teodora e Teofilato, fora eleito Papa em janeiro de 904. Para manter Sérgio com rédea curta e nunca deixá-lo esquecer quem mandava ali, Teodora e seu marido deram de presente ao Santo Padre sua filha de 15 anos, Marósia. Marósia não perdeu tempo e ficou logo grávida de Sérgio. Essa criança, mais tarde, haveria de tornar-se Papa. Sérgio foi, na melhor das hipóteses, um horror. Um dos piores papas da história, mesmo para os patrões da época tenebrosa em que pontificou. Depois de assassinar o papa anterior, Leão V, e obter o trono de São Pedro com a ajuda de Teodora e o marido, ele resolveu se vingar dos seus desafetos, um dos quais era um ex-papa chamado Formoso. A vingança não é uma virtude cristã, e no caso de Formoso não era sequer necessária, afinal ele já estava morto. O Papa é de morte. After Formoso had been dead 9 months, they dug him up, propped him up in a chair, in full pontificals, and conducted a trial. Must have been very difficult because the chap could hardly speak in his own defence. Not surprisingly, he was found guilty, and the verdict was that he was guilty, that all his acts were invalid, all his ordinations were invalid, and the 3 fingers that he'd stuck up for blessing when he'd been Pope were cut off. And that was the end of the trial. They gathered the body up and threw it in the river Tiber. The sad thing, of course, from the paparazzi point of view is Formosa was not tinged in any way with any kind of sexual scandal. It's just they didn't like him. Com Sérgio firmemente estabelecido como Supremo Pontífice, Teodora e Teofilato sutilmente assumiram uma posição de poder por detrás do trono papal. A era da pornocracia havia começado. Mas mesmo os melhores planos podem dar errado. Teodora e Teofilato provavelmente não contavam com o fato de seu Papa fantoche morrer após apenas 2 anos de pontificado. Pois Sérgio morreu mesmo inconvenientemente em 911. Mas, a essa altura, o domínio do casal sobre o papado era absoluto. Era hora de agir e Teodora assegurou uma transição tranquila, seduzindo o sucessor favorecido por ela, o arcebispo de Ravenna. Teodora ama visitar Ravenna. Convencido de sua vocação sagrada e com a melhor preparação possível para o pontificado máximo, Ravenna subiu ao trono como Papa João X. A cerimônia de sua iniciação, ministrada por Teodora, havia assegurado que ele não esquecesse a quem devia lealdade. Tudo correu bem no início, mas Teodora logo percebeu uma mudança no seu Papa favorito. Ela o subornara com seu corpo, mas ele, miserável e ingrato que era, recusou-se a permanecer subornado.
pior não era isso. Tudo levava a crer que João havia se tornado sinceramente piedoso e decidido a levar os assuntos sagrados a sério. Nenhuma campanha da mídia provocou essa mudança, nenhum debate na televisão, nenhuma pressão de jornalistas determinados a pôr um fim na corrupção. Nada disso. Gradualmente, o Papa João começou a conduzir a Santa Igreja por uma estrada independente, distanciando-se da influência de Teodora e seus partidários. Não era bem isso que ela tivera em mente. No ano 924, as coisas pareciam prestes a mudar ainda mais radicalmente, graças à morte súbita de Teodora. O Papa deve ter pensado que agora estava a salvo de influências externas pouco desejáveis. Ele não podia estar mais equivocado, pois, aguardando para assumir o lugar da sua mãe, estava Marósia, que se tornou tão inescrupulosa quanto Teodora. Marósia, a nova papisa. Isso foi uma péssima notícia para o Papa João, que pagou o preço por ser um prelado virtuoso no ano de 928. She was just like her mother, and she deposed him because she found that stooges sometimes have a spirit of independence. And she found that the Pope was seeking independence for the papacy, and because there were serious questions to be dealt with, to do with Muslim invaders and so forth. But what she couldn't stick was that he was independent. So he was just arrested, deposed. Em uma noite tenebrosa daquele mesmo ano, o Papa João X morreu sufocado por um travesseiro. Quem poderia ter encomendado esse crime? Os dois papas seguintes, Leão e Estevão, eram títeres de Marósia, meros guardadores de lugar, cuja única função era manter aquecido o trono de São Pedro, enquanto o filho dela, cujo pai era o execrável Sérgio, lembram-se? Crescia. Em março de 931, ela o viu coroado como Papa João XI. Foi a única ocasião na história em que o filho ilegítimo de um papa anterior o sucedeu no papado. Infelizmente, havia outro filho, Alberico, que não ficou muito contente ao ver seu meio-irmão obtendo o cargo máximo da igreja. Alberico herdara todas as características dessa família encantadora. Ele era ambicioso, faminto de poder, detestável e absolutamente impiedoso. Não o tipo de pessoa que se deva ter como inimigo. Alberico de olho no cargo do irmão. Se Alberico estava infeliz por seu irmão ser o Papa, isso não foi nada comparado ao desprazer que sentiu ao saber que sua mãe pretendia se casar com Hugo de Provença, ninguém menos que o rei da Itália. De repente surgia outro obstáculo às suas ambições. Para piorar as coisas, o rei insultou Alberico durante a celebração do casamento. Se ao menos as câmeras e os cartunistas estivessem por lá para registrar o ocorrido. Alberico era um homem de ação por excelência e não pretendia tolerar um meio-irmão agraciado com um papado por sua mãe, nem tampouco um novo padrasto importuno que impediria Alberico de realizar seus sonhos de poder. Well, the son by an earlier marriage was mortally offended by this happy match and thought that his position was threatened. So he organized a coup. They were all toppled, probably suffocated because they didn't like to shed blood, they just liked a quiet death. And the Pope was sidelined and told to just attend to his sacramental duties, and Alberic assumed political control over the area, and that was the end of all of them.
Matar a própria mãe e encarcerar o irmão estavam na ordem do dia para aqueles que faziam o serviço de Deus durante o reinado das prostitutas. Alberico estava apenas continuando os negócios da família. E com Marósia morta e o Papa aprisionado, as coisas pareciam muito promissoras. Para deixar bem claro quem estava no comando, Alberico proclamou-se príncipe de Roma e senador de todos os romanos. Quem disse que o crime não compensa? Alberico mais tarde dignou-se a libertar seu meio-irmão do cárcere, embora apenas para torná-lo uma espécie de escravo pessoal. Para o ex-papa, que havia desfrutado o melhor da vida, isso foi um sapo grande demais para engolir. Ele morreu um homem arrasado 3 anos depois. O reinado das prostitutas terminou com o filho de Alberico, Otaviano, que empunhou o báculo de pastor universal como Papa João XII na metade do século X, e que era tão corrupto moralmente, politicamente e financeiramente que um sínodo especial reuniu-se para depô-lo. Eles não precisavam ter se dado ao trabalho, pois sua santidade morreu na cama, embora não à cama dele. Aparentemente, o marido enfurecido que o matou a marteladas não gostou muito da ideia de dividir sua mulher, nem mesmo com o Santo Padre. O Papa morre pregado na cama. Um período tenebroso para a Igreja chegou ao fim, embora, por uma formidável ironia, o reinado das prostitutas, período que se tornou sinônimo de corrupção e excessos sexuais, tenha ajudado a ocasionar melhorias significativas. It was the launching pad for a reform. One of the stooge popes was much influenced by the reforms that were being thought through at Cluny Abbey, and he adopted those reforms. And one of the basic ideas was to stop the church becoming the plaything of the aristocracy wheresoever they were, and to stop church resources being secularized. So one of the ideas they then had was to make the clergy celibate, because you can't have legitimate descendants if there's celibacy. It breaks the continuity. Whereas you see with the barons, they were trying to get hereditary succession, father, son, father, son. When you break that with celibacy. Papas celibatários durante o reinado das prostitutas? Isso sim daria um furo de reportagem.